Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito delicado, que está sendo objeto de disputa em um projeto eleitoral e que tem influenciado demais a vida de todos nós que frequentamos as redes sociais. Nós vamos falar sobre as fake news e nós vamos discutir também não só o que são os fake news, mas também que perspectivas nós temos de tentar trabalhar a questão das fake news nas próximas eleições. Para tratar dessa questão, eu convidei dois jornalistas que eu vou apresentar agora. A Bia Barbosa, que é especialista em direitos humanos pela USP, mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, é integrante do Intervozes, uma entidade importante que defende o direito de comunicação, é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, integra a Coalizão Direitos na Rede, integra também a executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e é da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas. Bia, muito obrigado por estar com a gente nesse momento. Eu que agradeço o convite, Silvio. Obrigada. Nada, um prazer. Quero também apresentar o Marcelo Trazzel, né? Ele também é jornalista. É Trazzel que fala, né? Tá ótimo, Trazzel. Tá bom. Ele é doutor em comunicação social no programa de pós-graduação em comunicação social da PUC do Rio de Janeiro. É professor de ciberjornalismo na graduação em jornalismo da Fabico e na linha de pesquisa redes sociais, interações e sociabilidades do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro da rede de pesquisa aplicada Jornalismo e Tecnologias Digitais, é membro diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e tem experiência profissional na área de jornalismo impresso, web jornalismo, produção audiovisual e publicidade. Muito obrigado também, Marcelo, por estar com a gente. É um prazer, Silvio. Então, nós precisamos aproveitar a presença de vocês para trazer para uma discussão mais ampla, né, essa questão das fake news. E a primeira pergunta é: por que as fake news se tornaram importantes a ponto de ser objeto de disputa de uma legislação? Bia, você quer começar? Posso começar. Bom, primeiro agradecer muito, eu sou leitora do Diplô e agradeço muito o convite para estar aqui debatendo esse tema com vocês, debatendo com o Marcelo também. A gente fizemos no ano passado vários debates juntos aí sobre esse projeto de lei das chamadas fake news. E acho que a primeira coisa que é importante a gente trazer para esse debate, Silvio, é que, na verdade, desinformação não é uma coisa que nasce agora, né? Desinformação é algo que está presente na esfera pública de debate desde sempre, e não são as redes sociais que inauguram isso. O que muda, na verdade, com a ampliação do acesso à internet e com novas ferramentas disponibilizando aí um tipo de comunicação mais interativa e mais dinâmica? Muda o alcance e a velocidade dessa desinformação, né? Se antigamente a gente poderia falar que a desinformação também estava presente em alguns meios de comunicação, ou tinha talvez um direcionamento mais unilateral, hoje a gente vive numa esfera de debate público muito interativa, de ampla participação das pessoas. Isso é muito positivo, inclusive para o exercício da liberdade de expressão e do direito à comunicação, mas isso também amplia a velocidade da transmissão e a facilitação da produção de conteúdos, dos mais diferentes conteúdos, inclusive dos conteúdos desinformativos, né? E com o avanço dessas novas tecnologias, o modelo de negócios que as plataformas desenvolvem e têm implementado, a desinformação tem chegado cada vez mais a mais gente, de uma maneira mais rápida, e quando a gente passa a olhar para desinformações em determinados contextos, a gente vê o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Uma coisa, sem diminuir o absurdo do problema, mas uma coisa é você acreditar que a Terra é plana, né?
você não vai causar para o cidadão que acredita nessa desinformação altamente propagada na internet nenhum tipo de prejuízo concreto. A outra coisa é você achar que não tem que tomar vacina, né? Ou a outra coisa é uma desinformação no âmbito de uma disputa eleitoral que pode influenciar resultados de uma maneira muito significativa, como a gente viu aqui nas eleições presidenciais de 2018. Então, acho que é o somatório dessas questões e a forma com que as práticas e a chamada indústria da desinformação têm operado para incidir em contextos cada vez em debates mais estruturantes para o país, que faz com que seja necessário enfrentar esse debate de uma maneira mais institucional, que o Estado olhe para isso, que as autoridades, que o poder público olhe para isso, para que isso não fique simplesmente na discricionariedade do cidadão brasileiro de acreditar ou não, de verificar ou não se aquela informação é verdadeira, até porque a imensa maioria da população brasileira sequer tem acesso à internet de uma maneira plena para poder fazer esse tipo de checagem, comparativo de informações, né? Muito bom. Marcelo, eu vou me perguntar para você, depois você engata aí e continua o que você ia falar, né? É o seguinte, a Bia falou em indústria de desinformação, né? Então, primeiro eu queria um conceito de desinformação. É mentira? É uma verdade inventada? É o quê? Né? E depois, que indústria é essa? Certo. Bom, Silvio, essa é uma boa pergunta, na verdade, e inclusive na própria academia ainda se discute um conceito de desinformação, e essa é uma das principais dificuldades até para combater, porque primeiro a gente precisa saber diferenciar informação de desinformação para aí criar mecanismos de combate, né? A desinformação, de uma maneira geral, a gente pode considerar, por exemplo, fake news, né, que são as notícias assim falsificadas, né, textos ou vídeos que se passam por jornalismo, por programas de TV, mas que na verdade são produzidos por pessoas que querem vender algum produto ou alguma ideologia. Mas desinformação, ela também pode ser uma foto verdadeira que é tirada de contexto, né? Então, pegar uma foto de um protesto de 2013 e colocar como se fosse um protesto a favor do governo que aconteceu na Paulista semana passada, né? Tem milhares de pessoas. Ou pode ser uma manipulação muito sutil, né? A mistura de opinião com informação num texto, né, que se pretende de análise jornalístico. Em geral, a desinformação mais eficaz, assim, do ponto de vista de quem quer vender uma agenda política, é aquela que mistura fatos verdadeiros com uma distorção, né, uma manipulação editorial. Bom, e nem toda desinformação ela é mentira. A gente também tem a misinformation, que é um termo em inglês que não tem uma tradução boa em português ainda, que é aquela desinformação que é involuntária. Então, a pessoa, ela, por exemplo, realmente acredita, sei lá, que cloroquina combate o vírus da Covid-19, ela espalha isso, não porque ela queira prejudicar alguém, mas pelo contrário, porque ela quer ajudar seus amigos, seus parentes, né, quer levar uma boa novidade, mas essa pessoa está equivocada e ela acaba com isso, então, espalhando algo que não é verdadeiro e que até é prejudicial. Então, e qual é essa indústria, né? Primeiro, existe a indústria as próprias redes sociais, as plataformas, né, que elas não produzem a desinformação elas mesmas, mas a desinformação é uma externalidade negativa do negócio do Facebook, do Twitter, do Instagram, né? Elas facilitam que esses produtores de desinformação distribuam o seu conteúdo. A indústria em si são o que? São, às vezes, grupos organizados, né, de apoio a algum partido político, alguma empresa, né, algum setor que são pagos, né, e tem uma estrutura, às vezes, razoavelmente grande até, para produzir esse tipo de desinformação, para organizar grupos no WhatsApp e no Telegram, por exemplo, criar canais no YouTube. E, às vezes, podem ser pessoas que
veem nisso uma forma de ganhar dinheiro, mas que não necessariamente tem nenhum compromisso com nenhuma ideologia, nem nada do gênero, né? Então, tem esses dois tipos aí de produtores comerciais de desinformação, e tem as pessoas que só são equivocadas e acabam, né, disseminando inverdades por aí, sem querer. Eu trouxe esse termo indústria, Silvio, só para complementar, porque, é claro, há uma disseminação de desinformação generalizada, infelizmente, na internet, mas o que eu acho que a gente precisa focar, inclusive do ponto de vista de olhar para o papel do Estado em relação a isso, da regulação, que vai ser foco aí da nossa discussão um pouco mais para frente, é justamente para grupos organizados que estão produzindo isso de uma maneira muito estruturada, né? Por isso que eu usei a terminologia industrial aí, porque fazem isso de uma maneira estruturada, com hierarquia, com recursos não só para produzir esses conteúdos, mas para disseminar esses conteúdos. Acho que do ponto de vista da regulação e do debate da importância do papel público do Estado em relação a isso, do legislativo, do judiciário, é olhar muito mais para esses grupos do que para o cidadão comum, que, como o Marcelo bem lembrou, muitas vezes compartilha até bem intencionado ou desconhecendo que aquilo é um conteúdo falso, né? Mas, Bia, me falaram, e eu li várias vezes, que tem esse tal desse impulsionamento de milhares de robôs, não sei o quê. Isso aí não é a indústria de desinformação? Isso aí é a indústria de desinformação usando justamente a estrutura das redes sociais e o modo como essas plataformas estão arquitetadas e estruturadas para impulsionar e permitir uma disseminação numa velocidade muito maior e que chegue muito mais gente, né? Os robôs, na verdade, são uma tecnologia que, inclusive, tem iniciativas de robôs super interessantes para você fazer, por exemplo, acompanhamento do orçamento público, para fazer o acompanhamento de tramitação de propostas no legislativo. Então, é uma tecnologia que existe, que é oferecida, está disponível e pode existir na plataforma. O problema vira quando você acha que você está conversando com um ser humano e, na verdade, é um robozinho ali que está falando, né? Pois é. E é um pouco isso que acabou acontecendo durante as eleições de 2018, não é? Para apresentar a questão das fake news como uma questão importante, que seja objeto de uma legislação, né? Quer dizer, já existem alguns estudos que falam de milhões de mensagens mandadas, não sei nem se bilhões, mas milhões de mensagens mandadas durante essa campanha de desinformação. Vocês têm dados sobre isso? Não tenho dados exatos, né? Teve uma série de reportagens, né? Acho que a principal foi a da Patrícia Campos Melo, na Folha, que divulgou essa organização que em 2018 teria, então, com o apoio de vários empresários, comprado disparos ilegais de mensagens para ferramentas como o Instagram, por exemplo. Mas o grande problema é que, no Instagram especificamente, né, como tudo acontece abaixo do radar, é muito difícil mensurar a quantidade exata, né? Um dos maiores problemas para combater desinformação, inclusive nessas redes, é que quando essa desinformação ela sai dos grupos, assim, de militância, por exemplo, e chega numa rede mais aberta, como o Twitter ou o Facebook, em geral ela já se espalhou muito, né? Então, as pessoas que fazem checagem de fatos têm que correr atrás dessa máquina, né? Então, o Telegram e o WhatsApp são ferramentas muito preocupantes para as eleições agora de 2022, justamente porque elas são dificílimas de fiscalizar, se não impossíveis. No Twitter, Facebook, Instagram é mais aberto e é possível fazer esse tipo de mensuração, e sim, né, tem algumas estimativas, por exemplo, de que até metade das discussões no Twitter, quem participa sobre política, quem participa são robôs, mas também isso não é exato, porque ainda é uma ciência que está muito nos seus primórdios, essa de detecção automática de contas inautênticas.
Mas essa informação que o Marcelo traz é muito importante, porque justamente o conteúdo que é publicizado numa conta de Facebook, por exemplo, ou numa conta de Twitter, ele permite o próprio escrutínio dos outros usuários ali que podem rebater aquela informação, ele permite a checagem, ele permite algum tipo de monitoramento sobre como essas redes estão se comportando. A grande dificuldade que existe são nos aplicativos de mensageria, e o Brasil é, por exemplo, o país de uso proporcional maior do WhatsApp no mundo todo, né? Que é uma ferramenta que nasceu para funcionar do ponto de vista de uma comunicação interpessoal, que é fundamental de ser garantida, né? E nós, jornalistas, inclusive, usamos isso no nosso trabalho, para dialogar com as nossas fontes. É um serviço que é criptografado e é fundamental que siga sendo assim, mas é isso que o Marcelo trouxe. Essa desinformação que está rolando nos grupos de WhatsApp, nos chamados grupos de WhatsApp, mas que rola também no Telegram e rola em outros aplicativos de mensageria, são as mensagens que circulam abaixo do radar e que são muito mais difíceis de serem rebatidas, escrutinadas, desmentidas, contra-argumentadas, e acho que esse é um desafio que está colocado também do ponto de vista da regulação para esses serviços que nasceram para funcionar como comunicações privadas, mas desenvolveram também, do ponto de vista da sua arquitetura, funções de broadcasting, se a gente pode usar um termo em inglês aqui, que é funções de disseminação de conteúdo de uma maneira mais massiva. E aí, esse é o debate que está colocado nesse momento. Como é que você regula o funcionamento dessa comunicação que tem funções, inclusive de proteção e privacidade, sigilo das comunicações, que é fundamental para a comunicação interpessoal, mas que tem funções de disseminação mais massiva que precisariam ser enfrentadas de outra maneira. A gente poderia dizer, Marcelo, que os grandes YouTube, Facebook, Twitter, enfim, esses grandes monopólios quase, né, de espaços nas redes sociais, eles são neutros em termos de política ou não? Olha, de uma maneira geral, eu diria que eles são a favor de qualquer grupo político que proponha regulações que permitam que eles continuem seus negócios como eles têm feito nos últimos tempos, que é basicamente sem regulação nenhuma, né? Existe, como eu falei ali no início, né, a desinformação é uma externalidade negativa dessas empresas, ou seja, elas criaram, como a Bia falou, então, funcionalidades que eram para comunicação interpessoal, mas que acabaram se tornando, né, parasitadas pelos desinformadores, né, especialmente pelos grupos organizados de produção de desinformação. Agora, toda vez que circula, né, uma fake news que é muito popular numa dessas redes, a verdade é que essas empresas ganham dinheiro com isso, né? Então, eles não têm muitos incentivos para, por exemplo, fechar um canal no YouTube que esteja disseminando negacionismo sobre as vacinas, porque esses canais atraem uma grande audiência, né? E, além disso, elas têm sede nos Estados Unidos, onde existe também uma questão daí, acho que de tradição jurídica, constitucional, que é a questão da primeira emenda, né? A questão dessa liberdade de expressão total. Então, por exemplo, enquanto aqui no Brasil é crime defender o nazismo, nos Estados Unidos as pessoas podem defender o nazismo sem ser processadas. Então, só que elas se pautam pela legislação norte-americana, não pela legislação brasileira nesse tipo de situação. Então, é muito difícil, né? Toda vez que a gente lida com conglomerados internacionais, seja lá qual for o ramo de atividade, a gente vai ter esse tipo de problema, né? E o Brasil ainda não tem, né, fora o Marco Civil da internet, não tem legislação específica sobre como essas empresas devem agir nesses casos, ou que tipo de transparência elas devem ter sobre, né, anúncios, por exemplo. Até algumas são transparentes, assim, durante as eleições, por vontade própria, colocam lá quem pagou pelos anúncios, mas isso não é uma obrigação, né? Então,
Então, essa é a questão política principal. Assim, eles querem continuar ganhando dinheiro, como toda empresa, e vão, né, agir dentro do Congresso, conforme esse interesse, né, seja qual for o grupo político que esteja discutindo uma legislação. Mas acontece que esses grandes das redes já caçaram a página do Trump, a página do Bolsonaro, né? Suspenderam não sei quantos milhões de páginas ultimamente, assim, que aparentemente eram suspeitas de disseminação de fake news. Quer dizer, eles estão agindo num processo regulatório? Então, Silvio, na verdade, assim, a sensação que a gente tem, e na verdade alguns estudos já começam a mostrar isso também, é que as plataformas elas são muito mais reativas em relação aos desafios que vão sendo colocados do que, na verdade, elas têm uma política muito clara para lidar com a questão da desinformação. Né, eu tive a oportunidade, junto com outros 2 jornalistas, o Jonas Valente e a Helena Martins, fazer uma pesquisa para o Intervozes, que era justamente sobre quais as políticas das plataformas para o enfrentamento à desinformação. O sumário executivo dessa pesquisa já está disponível no site do Intervozes e deve sair, a íntegra da pesquisa deve sair em livro aqui no próximo mês. E, na verdade, o que a gente vê é que não existe uma política para isso, né? Ao contrário de algumas questões que as plataformas estabelecem regras muito claras, seja para conta automatizada, seja para conteúdo de incitação ao ódio, seja para spam, seja para manipulação de imagens. No caso da desinformação, essa política ela está muito dispersa. Ela não pode nem sequer ser chamada como uma política organizada que o usuário vai entrar naquela plataforma e vai saber o que está sendo feito. Parte da nossa pesquisa, inclusive, foi fazer um trabalho de arqueologia nos blogs e nas páginas oficiais das redes sociais para conseguir levantar as informações sobre como elas reagiriam em relação à desinformação. E o que a gente viu é que muitas dessas inovações que vão sendo criadas, por exemplo, o YouTube, num determinado momento, parou de recomendar vídeos que tinham conteúdo chamado por eles de conteúdo limítrofe, que beirava muita violação de uma regra da plataforma, mas não violava totalmente a ponto dele ser subtraído, de ser removido aquele vídeo, mas ele parou de recomendar. E que isso teria impactado, por exemplo, na redução de 70% dos conteúdos desinformativos tramitando na plataforma. Parece uma boa iniciativa? Parece. A gente tem condição de verificar se isso aconteceu? Não tem. E, infelizmente, ontem mesmo eu fiz uma postagem numa rede social minha, mostrando a recomendação de um vídeo com várias desinformações sobre enfrentamento à Covid, que eu recebi como recomendado pelo YouTube. Então, não tem uma política estruturada nesse sentido. Tem toda essa questão que o Marcelo trouxe sobre o quanto que elas lucram com esse tipo de circulação de conteúdo, porque é um conteúdo que gera muito mais engajamento e os algoritmos estão desenhados justamente para impulsionar mais naturalmente, né, ali pelas máquinas, mesmo que você não pague por aquele impulsionamento, mas para dar visibilidade maior para conteúdos que geram maior tipo de engajamento. E tem respondido muito pontualmente a grandes questões que aparecem. Então, teve um problema da eleição nos Estados Unidos, cria-se uma regra para questões relacionadas à desinformação nas eleições. Surgiu a Covid, então agora começam a ver como é que vão responder a desinformação. Mas existe desinformação na área da saúde, com a propagação de informações sobre medicamentos que não tem nenhum tipo de eficácia para outras áreas, e que isso continuava circulando nas plataformas, mas aí que agora a seriedade da Covid fez com que essas empresas começassem a procurar algumas respostas. Mas ainda me parece uma postura muito reativa, e muito menos no sentido de falar assim, como que a gente vai enfrentar esse problema, vão ser com essas medidas, com essas regras, e vamos colocar isso a partir de agora. Você deu o exemplo muito claro da questão da suspensão da conta do Trump, né? O Trump já tinha propagado desinformação à torta e à direita muito antes da conta dele ser suspensa. E ela só foi suspensa depois que ele deixou de ser presidente dos Estados Unidos, né? Agora, há muitos especialistas que fazem análise de conteúdo, inclusive dos termos de uso das plataformas, e falam, por que a conta do Bolsonaro não foi suspensa ainda? Então, a gente fica muito na discricionariedade do que essas empresas dizem que fazem, porque não há transparência sobre o que elas estão fazendo de fato, se elas estão implementando, e a gente fica à mercê desse modelo de negócios que acaba favorecendo a disseminação de desinformação.
Eu queria até completar o que a Bia falou, né? Se a gente parar para olhar, depois de mais de um ano de pandemia, se a gente for tentar denunciar um conteúdo sobre vacina ou cloroquina ou coisa que o valha, no Twitter, no YouTube, a gente não vai ter ali uma categoria desinformação sobre saúde, por exemplo, né? O Instagram ainda pelo menos dá para denunciar que é desinformação, mas outras redes nem isso a gente pode dizer, tem que encontrar lá uma categoria sobre conteúdo nocivo, né, automutilação ou suicídio, enfim, tem que fazer uma ginástica ali para conseguir denunciar um conteúdo que é desinformativo, e não é uma coisa difícil de implementar tecnologicamente, né? Põe lá mais uma categoria, não tem problema nenhum. O que acontece é que essas empresas, o que elas mais tentam evitar é serem consideradas empresas de mídia. Porque no momento em que elas forem consideradas empresas de mídia, elas vão ser obrigadas a se pautar por toda a legislação que regula a mídia. Enquanto elas permanecerem como uma espécie de telefônicas, né, elas não vão ter que respeitar certas regras. Então, essa é uma questão, né? Por isso que elas evitam ao máximo fazer julgamentos editoriais, né, a gente diria. Outra coisa que é importante, talvez aqui explicar para quem está escutando, né, é o seguinte: como funcionam esses algoritmos, né? Os programadores vão lá e instruem um algoritmo de aprendizado de máquina da seguinte maneira: olha, potencializa o engajamento, ou seja, os cliques, os comentários. E aquele programa, ele vai lá e vai começar a analisar dados, né, e muitas vezes sem nenhuma intervenção humana, ele vai perceber, olha, o conteúdo que gera mais ultraje, indignação, né, ódio, é o que mais gera engajamento, que mais faz as pessoas voltarem, as pessoas passarem tempo aqui assistindo vídeos. Então, acaba que esse sistema de recomendação, ele é baseado muito nessas assim, emoções, né, no sensacionalismo, e esse é um grande problema, e por isso que a gente tem visto também esse tipo de recomendação que a Bia falou, né, de ela entrar numa rede e ver lá um conteúdo negacionista. Eu conheço a Bia, sei que ela não é negacionista, né? E eu também, quando eu entro no YouTube, eu recebo recomendação de vídeo, sei lá, do Faraó de Pinheiros, aquele filósofo aí que é muito influente no governo, e que eu tenho zero interesse, né? Então, mas a gente não sabe exatamente, não tem como auditar esses algoritmos, porque eles são segredos comerciais. Pois é. Agora, você tocou um tema, Marcelo, de liberdade de expressão, né? Que é um tema que eu vejo todo mundo defendendo. Quer dizer, a extrema-direita defende a liberdade de expressão, dizendo assim, vocês não podem censurar as minhas fake news, né? Quer dizer, os democratas defendem a liberdade de expressão como uma questão central, fundante da democracia, né? Todo mundo está pensando a mesma coisa, Marcelo? Olha, assim, a defesa da liberdade de expressão por certos grupos, ela é mais, assim, um slogan vazio do que propriamente, né, um compromisso, né? A gente pode ver que, por exemplo, o pessoal lá do Escola Sem Partido defende a liberdade de expressão de uma maneira geral, mas quer incidir sobre a liberdade de cátedra, assim como outros grupos defendem a liberdade de expressão jornalística, mas né, promovem assédio judicial contra jornalistas, né, que eventualmente publicam uma reportagem que vai contra os seus interesses, tentando intimidar e silenciar. Então, a gente tem esse discurso um pouco vazio de alguns grupos, né? Mas, de uma maneira geral, todo mundo concorda que é preciso preservar, sim, a liberdade de expressão. O debate é sobre como fazer isso. Então, assim, a direita, né,
vai dizer, não, a gente tem que permitir que tudo que se quer seja dito, até porque, em geral, eles se alinham bastante, né, à tradição dos Estados Unidos sobre isso, em que, de fato, tu pode ir lá e propor qualquer absurdo, defender qualquer absurdo. Mas vamos tomar a pornografia infantil. Como? Vamos tomar o tema da pornografia infantil. Então pode. Não, isso, não, acho que dificilmente vai se encontrar alguém que concorde com pornografia infantil, né? Né, aí começa aquela questão também que a gente comentou antes, né, de as diferenças na cultura e na legislação de cada país, né? Então, acho que não vai se encontrar nenhum país que permita, né, pornografia infantil, isso é difícil, mas cada lugar vai ter as suas próprias tradições. Então, aqui no Brasil, né, discurso racista é um crime. Né? Então, e a gente tem que lembrar que o direito à liberdade de expressão, né, ele não é um direito absoluto, até porque nenhum direito é absoluto. Né? Conforme a Carta dos Direitos Humanos, a gente sempre eles têm que viver né, os direitos têm que estar em harmonia, em equilíbrio. Então, também no momento em que para pegar um outro exemplo, o direito à propriedade. O direito à propriedade, ele não é absoluto no Brasil, por exemplo, tanto que a gente pode desapropriar um latifúndio improdutivo ou em que se verificou trabalho escravo e destinar para a reforma agrária, né? Mas também isso não significa que qualquer um possa ir lá e invadir o apartamento ou a casa de alguém, né, sob qualquer justificativa. Então, realmente a liberdade de expressão é muito difícil. O que eu diria que assim, é necessário, né, para se ter uma liberdade de expressão saudável é que pelo menos seja possível desbaratar esses grupos organizados que, na verdade, procuram empastelar o debate público, né, que inserem, por motivos econômicos ou por estratégia de guerra política, desinformação, né, e discursos de ódio, claro, contra religiões, contra etnias, né, isso também, obviamente, precisa ser coibido, porque, né, também vai contra os direitos humanos das pessoas de terem a sua religião, de terem a sua cultura e suas tradições. Idealmente, algo a ser discutido, né, no judiciário, numa corte constitucional, mas o problema é que nas redes sociais as coisas acontecem de maneira tão rápida, né, que nem sempre é possível esperar uma manifestação, né, um julgamento do mérito de cada uma das questões. Por isso que é interessante haver, né, alguma política por parte que idealmente nasceria, acho que das próprias plataformas, para lidar com esse tipo de questão. Porque até identificar discurso de ódio é possível tecnologicamente. Né? Esses tempos houve um escândalo porque a ferramenta de machine learning do Facebook, por exemplo, criou um segmento comercial, né, de antissemitas. Então, se eu quisesse destinar publicidade para pessoas antissemitas, eu poderia ir lá no Facebook, quero mandar para esse segmento. Agora, se eles muitas vezes adotam o discurso, não temos como identificar, né, antissemitas no Facebook, mas se eles conseguem criar um segmento comercial, me parece que é possível identificar, né, pessoas que defendem o nazismo, pessoas que defendem, né, pornografia infantil, como tu mencionou, é um exemplo. Eles são muito bons em identificar pornografia infantil e tirar do ar assim que entra nas plataformas, né, de maneira automatizada. A pornografia infantil, inclusive, é um bom exemplo de que é possível combater um comportamento quando existe vontade. Silvio, queria só acrescentar, enfim, tenho um acordo bastante com essa leitura que o Marcelo trouxe, mas eu acho que a gente na verdade, talvez esteja chegando num momento em que não vai ser mais possível contornar a necessidade de um debate nacional sobre liberdade de expressão, né? Eu que milito na democratização da comunicação há muitos anos,
quanto que a gente fala sobre a necessidade da gente justamente fazer uma discussão sobre esse tema no nosso país de maneira aprofundada, justamente para chegar a alcançar mais pessoas para discutir esses limites do exercício da liberdade de expressão que o Marcelo trouxe, da necessidade dele estar em equilíbrio com outros direitos fundamentais, e isso aí vale para o cidadão, vale para as redes sociais, vale para a mídia, vale para a imprensa, né? Vale para o cinema, vale para o audiovisual, e a gente ainda não conseguiu fazer esse debate de fato. E aí, nesse momento, esse fato do discurso em defesa da liberdade de expressão ser tratado de uma maneira tão diferente por setores tão diferentes, eu acho que isso gera uma dificuldade justamente nessa tentativa agora de se regular uma questão que tem a ver com liberdade de expressão, né? Porque a gente está aqui, por exemplo, falando do quanto que as plataformas poderiam agir de uma maneira mais rápida ou poderiam ter uma resposta mais efetiva para a questão da desinformação. Por outro lado, se a gente entrega para as plataformas uma obrigação delas definirem o que é desinformação e o que não é, em todas as frentes, em todos os aspectos, a gente vai estar dando ainda mais poder para essas empresas que vão analisar esse tipo de conteúdo a partir de uma perspectiva que não se sabe, né, a partir de critérios que são definidos de maneira privada por essas empresas, né? Então, me parece que o debate sobre a questão da moderação de conteúdo e da regulação das plataformas em relação à garantia da liberdade de expressão é um debate urgente de ser feito no Brasil, e o fato dele não estar sendo feito de uma maneira propositiva e organizada tem levado a iniciativas muito preocupantes. De um lado, do legislativo, justamente tentando alterar o Marco Civil da Internet ou propondo outros projetos de lei para obrigar as plataformas a analisarem conteúdo, e aí isso me parece bastante preocupante do ponto de vista da transferência da gestão de um direito fundamental para empresas privadas que são, sim, monopolistas. Por outro lado, a gente precisa enfrentar, a gente está no meio de uma pandemia, com mais de 500 mil mortos no Brasil, e a disseminação de desinformação de risco, né, que coloca em risco imediato a vida de pessoas, segue circulando. Como é que a gente faz essa gestão? E na outra ponta, a gente tem grupos de extrema-direita, liderados, inclusive, dentro do governo nacional, do governo federal, para dizer que as plataformas não podem moderar nenhum tipo de conteúdo, que qualquer remoção de conteúdo só vai poder acontecer por meio de decisão judicial. Essa é a proposta que está sendo discutida no âmbito do governo federal nesse momento. Então, ou a gente faz um debate mais amplo na sociedade, envolvendo todos os setores relacionados a essa questão, o jornalismo, o cidadão, a comunidade técnica, as plataformas, a imprensa, o poder público, o judiciário, o legislativo, de uma maneira multissetorial, né, para a gente justamente construir ferramentas para entender os limites e os critérios e as normativas para essa regulação de conteúdo pelas plataformas digitais, ou a gente tem dois caminhos resultantes dessa omissão que está acontecendo nesse momento no país. Ou a gente vai seguir enxugando gelo, né, com iniciativas pontuais de respostas mais imediatas e não estruturadas pelas empresas, pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, e a gente corre o risco do processo eleitoral do ano que vem também ser totalmente contaminado por isso, né? Ou a gente corre o risco de descambar para medidas extremamente autoritárias, como aconteceu em países que aprovaram leis obrigando as plataformas a derrubarem conteúdos de acordo com critérios XYZ e cerceando a liberdade de expressão, impactando absurdamente, por exemplo, no trabalho de jornalistas que estão nesses países que já são perseguidos, né, por autoridades quando fazem enfrentamento ao governo, e que vão ganhar mais um motivo para serem perseguidos aqui na nossa legislação. Então, ou a gente enfrenta isso de uma maneira multissetorial, ouvindo todos os setores, no debate público. Me parece que o parlamento é um lugar importante para isso, mas a gente também tem lá no Comitê Gestor da Internet, onde eu sou uma das representantes lá do terceiro setor, procurado puxar essa discussão, ou a gente promove esse debate no Brasil e entende o quanto que isso é central para a nossa conjuntura nesse momento, ou eu acho que a gente vai seguir enxugando o gelo ou descambar para um autoritarismo aí que vai cercear a liberdade de expressão de muita gente. Você está falando em debate, mas não está aprovado já no Senado um projeto de lei para regular
enfim, o funcionamento dessas redes sociais, os usos das plataformas. Como é que vocês estão vendo esse projeto de lei? Ele preenche as expectativas do nosso projeto democrático ou não? Então, Silvio, esse projeto, ele nasceu com o objetivo de enfrentar as chamadas fake news, né, que acho que é um termo que a gente prefere usar, desinformação, do que simplesmente fake news aqui. Ele nasce para enfrentar as chamadas fake news, ele tem uma tramitação muito acelerada no Senado, em 2 meses, num contexto de pandemia, sem as comissões de mérito do Senado funcionando, ele é aprovado em plenário, e ele chega na Câmara dos Deputados em julho, agosto do ano passado. E desde então a Câmara tem promovido uma discussão. Só que esse projeto, como ele nasceu com essa origem no enfrentamento da desinformação, eu acho que e é importante até que ele nem se arvore a resolver todas as questões relacionadas à regulação de plataformas num texto só. Mas ele acho que ainda carece de vários aprimoramentos, né? Algumas questões que me parecem interessantes que esse PL traz do ponto de vista do que foi aprovado no Senado Federal e que agora vai ser discutido por um grupo de trabalho na Câmara, presidido pela deputada Bruna Furlan e com a relatoria do deputado Orlando Silva, ambos parlamentares de São Paulo, né? A Bruna é do PSDB e o Orlando é do PCdoB. O que me parece interessante nesse projeto? Me parece interessante, por exemplo, todas as obrigações de transparência que ele traz para as plataformas. Não só em relação a como fazem a moderação de conteúdo, mas, por exemplo, para a questão de identificação de contas automatizadas, para a identificação do conteúdo que é pago e impulsionado, né? Muito da desinformação circula porque colocam recursos para impulsionar esse material dentro das redes sociais. Ele me parece muito interessante a partir das obrigações que ele traz para o poder público, sobre como que as contas das redes sociais do poder público devem ser geridas. A gente vê hoje, por exemplo, uma série de contas em redes sociais do poder público, contas institucionais, para além das contas das autoridades, dos deputados, do presidente, dos ministros, contas, por exemplo, de órgãos de ministério, bloqueando o jornalista para terem acesso a essa conta, bloqueando o cidadão. E são contas que deveriam funcionar com base no interesse público, né? E que na verdade, tem um uso muito diferente disso. A CPI da Covid tem mostrado, por exemplo, o quanto que algumas contas da Secretaria de Comunicação da Presidência da República são contas que têm disseminado desinformação nas redes sociais, né? Então, o projeto traz questões que me parecem interessantes desses aspectos, mas ainda tem outros problemas que precisam avançar na discussão na Câmara dos Deputados. Ele não se propõe a enfrentar todo o debate da regulação das plataformas, mas ele traz alguns aspectos que eu acho que carecem de aprimoramento, principalmente no que diz respeito à identificação dos usuários na rede. Há uma linha no parlamento que acha que para você usar a rede social você precisa estar identificado de cima e embaixo, fornecer todos os seus dados pessoais, endereço, comprovante, tudo isso para as redes. Isso vai aumentar ainda mais o poder dessas empresas, vão controlar ainda mais dados nossos do que elas já controlam. Tem uma proposta bastante polêmica da chamada rastreabilidade no WhatsApp, que seria você conseguir seguir por onde que foi o fluxo de transmissão daquela mensagem, para você poder identificar supostamente o autor daquela desinformação, mas na verdade para você poder fazer isso você teria que quebrar a criptografia do WhatsApp, que é uma ferramenta super importante, uma tecnologia importante, não só para o sigilo da comunicação, mas para ativistas, defensores de direitos humanos, inclusive servidores públicos que fazem denúncia de corrupção, que denunciam desmandos dentro do governo, ataques ao meio ambiente, né? Estamos vendo aí quanto que o papel dos servidores públicos tem sido importante para trazer à tona abusos e violações de direitos no âmbito das políticas públicas. Então, acho que o projeto ainda carece de aprimoração e acho que vai ser bastante importante que a sociedade participe dos debates que a gente espera que esse grupo de trabalho recém-instaurado aí provoque. E essa legislação, ela está contemplando, por exemplo, bloquear envios em massa, de mensagens? Ela está contemplando, vamos dizer assim, uma participação da sociedade civil no monitoramento do funcionamento das redes? Marcelo, você está satisfeito com esse projeto? Está faltando coisa? Olha, eu estou parcialmente satisfeito, né? Porque ao menos alguns absurdos que foram propostos no Senado foram retirados do texto. Então, por exemplo,
o texto já não define mais o que é desinformação, né? Porque ele antes definia desinformação, o que é sempre meio temerário, porque, né, não necessariamente a pessoa que depois vai aplicar esse conceito vai saber avaliar, e, enfim, a gente vê aí até juízes, né, por exemplo, que são negacionistas científicos, né, ou acreditam na ideia de que o fantasma do comunismo assombra o país, ou coisa do gênero. Então, né, é sempre meio temerário ter uma lei mandando retirar a desinformação do ar, porque sabe lá depois quem é que vai aplicar isso, né, o guardinha da esquina, como diz o provérbio. Eu concordo com a Bia que os dispositivos sobre transparência das plataformas e sobre a conduta do governo, né, dos órgãos públicos é boa. Até para trazer aqui uns números, né, os perfis de instituições públicas e de pessoas com mandato, políticos, né, já bloquearam 123 jornalistas só no Twitter nos últimos anos. O Bolsonaro bloqueou 66 jornalistas e quatro veículos, o que é absurdo, porque, né, são canais em que se dissemina informação que é do interesse de todo cidadão. Então, a meu ver, vai contra a lei, inclusive, bloquear qualquer pessoa nesses canais. Então, esses são pontos positivos, e tem a previsão de se criar um conselho, né, unindo pessoas da sociedade civil, representantes da sociedade civil, né, do governo, do Ministério Público, etc., da academia, e que eu acho que pode ser ou pode não ser uma boa ideia. Vai depender muito de quem vai compor esse conselho. A gente já viu que, por exemplo, né, antes estava vedado que pessoas com filiadas a partidos políticos componham o conselho, que é um absurdo, né? Porque qual é o problema? Acho que é desejável que pessoas filiadas a partidos participem. Eu acho que poderia ter mais membros da academia e mais representantes da imprensa, que pode ser diretamente atingida, tem poucos ainda. Enfim. E quanto à questão dos encaminhamentos em massa, ainda o texto previa algo absurdo, que é a partir de 5 encaminhamentos, né, 5 mensagens que a pessoa encaminha, ela começasse a ser monitorada, mas, né, até uma mensagem de bom dia, nossas tias no Zap enviam mais de 5 vezes, né, então todas as tias do Zap iam ser monitoradas pelo governo. Isso é complicado, mas eu acho que ainda tem bastante espaço para discussão na Câmara e para aprimorar. Gente, estamos chegando ao final do nosso papo, ele passa rápido, está muito bom. Nós temos 2 minutos para cada um, né? E eu queria terminar essa nossa conversa olhando o futuro, né? Quer dizer, essa legislação, ela vai valer para as próximas eleições? Tem alguns mecanismos de controle que a gente pode dizer melhoraram o perfil do espaço público, que são as redes sociais, no tempo das campanhas eleitorais? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, Silvio, muito bom. Primeiro, agradecer nesses 2 minutos finais aqui, essa conversa, essa troca. Sempre aprendo muito quando a gente para discutir o tema, e muito bom estar aqui também com o Marcelo. A gente tem discutido bastante em diferentes espaços esse projeto, e acho que agora vamos voltar a esse debate, agora que o grupo de trabalho foi criado na Câmara dos Deputados. Eu acho que essa legislação, eu espero que ela não valha para as eleições do ano que vem, porque para valer ela vai precisar ser aprovada com uma velocidade muito grande, e acho que a gente ainda requer um tempo de discussão maior na Câmara dos Deputados. Mas vale a gente lembrar que não é só no âmbito desse projeto de lei que a questão da desinformação está sendo tratada, né? Acabou também de ser divulgado recentemente uma minuta da reforma do Código Eleitoral, tem vários artigos ali também que estão relacionados à questão da desinformação. A gente já tem resolução do Tribunal Superior Eleitoral proibindo o disparo em massa. O grande problema tem sido muito mais a implementação da fiscalização em relação a esses disparos do que uma normativa que os proíba, porque já essa proibição já está colocada, inclusive, desde as eleições passadas. Então, é fundamental que haja, de fato, uma estruturação na Justiça Eleitoral para garantir
o respeito a essa normativa nas próximas eleições. A reforma do Código Eleitoral, como eu disse, já trata desse tema, e no ano passado foi aprovado um projeto de lei também que fala sobre desinformação nas eleições e cria um tipo penal para responsabilização de quem eventualmente disseminar desinformação no contexto das eleições. Então, é bom, por um lado, que a gente não tenha que resolver todos os problemas numa única legislação. Por outro lado, é fundamental a gente garantir um debate amplo e plural e multissetorial em relação a isso. O Brasil, acho que ele é exemplo mundial do debate sobre regulação de internet, fez isso com o Marco Civil da Internet, que se tornou uma referência em muitos países. A gente teve depois a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também foi um processo capitaneado pelo Congresso, mas que envolveu todos os setores interessados na discussão, e quanto mais debate e mais setores envolvidos a gente garante, mais chance da gente ter uma legislação equilibrada e, de fato, democrática. Então, espero que seja isso aí que venha para o nosso futuro, para esse enfrentamento desse debate, que o mundo todo está fazendo, não é uma questão específica do Brasil, Europa, Estados Unidos, todos, Índia, né, os países estão discutindo a questão da regulação das plataformas. Espero que a gente dê passos positivos em relação a isso. Obrigado. Marcelo. Então, Silvio, também gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui dessa conversa e de poder, de novo, debater esse assunto aqui com a Bia. Né? Olha, a meu ver, o Congresso está muito disposto a aprovar alguma coisa relacionada à desinformação para as eleições, porque realmente muitos parlamentares estão preocupados e com certa razão, né, sobre qual vai ser o impacto desse tipo de tática sobre as suas candidaturas no ano que vem. Né? E o medo costuma ser um mau conselheiro para esse tipo de coisa. Eu também espero que não seja aprovado nada, até porque concordo que já existem dispositivos. No Brasil, a gente raramente precisa de novas leis, né? O que a gente precisa é implementar corretamente as que já existem. E hoje em dia já é plenamente possível enquadrar disparos em massa ou produção de desinformação eleitoral. Isso não já está previsto. Né? O problema é que, em geral, as autoridades elas não têm a celeridade necessária para conseguir os dados a tempo de identificar as pessoas responsáveis, ou não levam adiante, né, os processos. Agora, por exemplo, a gente tem essa situação um pouco absurda, né, de que a Polícia Federal repassou para a Procuradoria-Geral da República dados mostrando que da casa do próprio presidente foram enviados conteúdos falsos, né, para redes sociais e coisas do tipo. Mas a PGR decidiu não perseguir, ou pelo menos até agora não tomou nenhuma atitude sobre essa questão. Então, me parece realmente que é um problema mais de implementação da legislação do que de se criar novas leis, sem prejuízo dos pontos positivos, né, que a gente apontou assim nesse PL, né, e de outros projetos que estão sendo discutidos. Acho que algumas coisas realmente merecem uma normatização, mas não me parece que esse PL ou outros que estão em discussão vão resolver o problema da desinformação, até porque é uma corrida armamentista, né, e esses grupos eles são muito criativos para encontrar maneiras de burlar a lei. Né? Sou cético quanto a isso. Gente, eu quero agradecer muito a Bia Barbosa e o Marcelo Trazio de trazerem essa discussão tão interessante para nós aqui. Agradecer a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.